conversei, já conheço, os que chegaram há pouco, então eu vou me apresentar. Meu nome é Marlon, eu sou historiador e pesquisador. Recebi o convite, a princípio aí da nossa anfitriã, a dona Raimunda, para tentar, de alguma forma, da forma mais clara, mais explícita possível, que vocês possam entender, conhecer e entender começo, meio e fim da novela que nos trouxe a situação que nós vivemos hoje no nosso país. A gente observa que todo mundo tá olhando a situação do nosso país, como nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. A gente liga a TV todo dia e só vê tudo que não presta. E todo mundo, de alguma forma, tenta fazer alguma coisa, né? Se envolver, ser cidadão, né? Fazer alguma coisa proativa para tentar melhorar. O problema é que não existe fórmula mágica que não seja a gente ter conhecimento da novela toda para podermos ter consciência para poder realmente praticar algo que vá transformar, que vá mudar a realidade que nós vivemos. Então, o meu intuito hoje qual é que é? É expor para vocês a cronologia dos fatos e certamente quando eu chegar ao final vocês vão sair daqui pensando de maneira diferente, sabendo coisas diferentes e vão ter a capacidade de poder pensar, formular e praticar algo realmente que vá fazer efeito sobre a realidade que nós vivemos. Esse é o intuito. Bom, a gente tem que começar toda essa a novela Brasil, ela começa em 1935. Por que 1935? Em 1935 o Brasil teve a primeira tentativa de tomada do poder pelo chamado poder socialista, através de um cidadão chamado Luiz Carlos Prestes, que hoje ele é tido pela nossa cúpula de governo como um herói. Ele foi um terrorista, um guerrilheiro e um agente russo dentro do Brasil para implantar uma ditadura comunista no Brasil em 1935. Aí em 1935, o Getúlio Vargas na época prendeu ele. Até logo, aqui não tem comunismo. Os comunistas, eles não param de trabalhar. A liderança foi presa, mas a militância não para de trabalhar. Nos anos 50, os comunistas no Brasil, eles tinham grupos que pleiteavam reforma agrária, como tem hoje. Eles tinham grupos de militância que trabalhavam em cima da mídia, em cima das universidades, das escolas, assim como tem hoje. Nos anos 60, já existiam grupos guerrilheiros dentro do Brasil. Em 61, já existiam grupos guerrilheiros financiados por Cuba, atuando dentro do Brasil. Em 61, fazendo o quê? Promovendo assalto a banco, sequestro, extorsão. 61. 64, quando os militares não deram golpe. Quero deixar isso bem frisado. Não houve golpe militar, houve contragolpe militar. Por que contragolpe? O golpe estava sendo dado pelo presidente João Goulart. O João Goulart, com o apoio do Leonel Brizola, ele estava implantando uma ditadura comunista no Brasil. Com dinheiro de Cuba e com dinheiro e agentes da KGB da Rússia e da China. Os militares fizeram um contragolpe. Evitaram que o João Goulart transformasse o Brasil em 61 numa Cuba ou numa União Soviética. O Brasil passou 21 anos sob um regime democrático militar.
É diferente de ditadura. Ditadura é quando uma pessoa ou um partido manda. E não existe as instituições democráticas funcionando. Durante o regime militar, de 64 a 85, nós tínhamos eleições, nós tínhamos poder executivo, legislativo, judiciário. Então não foi ditadura. Não foi ditadura. Não foi golpe, não foi ditadura. 85, os militares entregaram o poder para a sociedade civil, ou para os civis. Por que eles entregaram o poder para os civis? Porque durante o período de 64 a 85, o perigo, a ameaça de instalação de um regime socialista no Brasil já não existia mais. A dona Dilma roubava banco, sequestrava, estourava a bomba, roubava quartel. Ela foi presa, muitos fugiram para Cuba, outros fugiram para a Rússia, outros fugiram para a China, e o perigo da instalação do socialismo no Brasil acabou. Bom, não tem mais perigo da ditadura socialista se instalar, vamos devolver o poder aos civis, sem problema. O problema todo, e aí é que começa a novela que nós vivemos hoje. O problema é que quando os militares devolveram o poder para os civis que organizaram os partidos políticos e os civis que entraram para participar do cenário político eram todos aqueles que antes lutavam pela ditadura socialista. Os guerrilheiros, os ladrões, os sequestradores, todos esses passaram de bandidos durante o regime militar para políticos legalizados na Nova República, que completou 30 anos, a Nova República, né? O seu Tancredo Neves falou, a Nova República, estamos inaugurando uma Nova República. O problema é que todos os partidos, todos os políticos eram todos, e continuam sendo até hoje, todos de esquerda, todos socialistas, todos comunistas, todos marxistas. Então a nossa redemocratização, a nossa nova república, instalada em 85, com a eleição do Tancredo, não foi uma república democrática, e sim uma república socialista. Porque nós nunca tivemos a disputa de poder entre direita e esquerda. Nós sempre tivemos e continuamos tendo um bando de partidos de esquerda, com políticos de esquerda, lutando pelo poder. Vocês conseguem entender? Não temos democracia plena. Não existe direito no Brasil. Nós, o que nós estamos fazendo hoje é, digamos, uma sementinha do que poderia ser um grupo de mentalidade de direita ou um grupo de pessoas inconformadas com a gestão, com a implementação do projeto socialista no Brasil. É o máximo que a gente pode pensar. Nós nunca tivemos partidos e políticos de direita. Nunca. Muito bem. Esse é, digamos, o resumo da ópera, a cronologia. O que nós temos dentro, os atores? De 85 para cá, nós temos como principais atores da política PMDB, PT, PSDB. O PMDB, desde o tempo do regime militar, ele era um partido de oposição, de esquerda e de oposição. Se fosse uma ditadura militar, o PMDB não existiria, mas ele existia. O doutor Ulisses Guimarães, ele votou para presidente. Doutor Ulisses Guimarães, oposição ao regime militar, votou e ajudou a eleger
Castelo Branco presidente. Numa ditadura isso não existiria. Tá? O PMDB é um partido de esquerda, mas é um partido que ele, de 85 para cá, ele encontrou uma maneira de ter o poder, desfrutar do poder, sem disputar a eleição. De que maneira? Eles têm a maioria dos políticos e a maior parte do eleitorado. Então o que ele faz? Ele usa partidos menores para entrar na disputa e dá o apoio pelos bastidores. A Dilma. O que é o PT sem o PMDB? O PT não é nada. O PT é um partideco. O PT não tem 30% do eleitorado brasileiro. Mas o PT só tem força, só tem poder, porque o PMDB dá a sustentação, dá o volume, dá o eleitorado. Tá? Por isso essa dependência, né, que o PT tem do PMDB e vice-versa. Né? Eles têm que se ajudar para poder continuar agarrados no poder. O PSDB. O PSDB é um partido socialista. O PSDB não é nada diferente do PT. Nada, absolutamente nada. A diferença do PSDB para o PT é que o PT usa calça jeans e camiseta e o PSDB usa terno e gravata. Só, nada mais. Os objetivos do PSDB é idênticos aos objetivos do PT. A diferença é o traje, a casca e, digamos, os contatos. O PT tem os seus contatos na base popular, nas ONGs, nos sindicatos, nas universidades. E o PSDB é com as confederações, é com os banqueiros, é com as indústrias. Né? Mas os objetivos são os mesmos. Eles são socialistas iguais. Aí você deve me perguntar, sim, mas então nós estamos órfãos? Estamos órfãos. Votar no PT, votar no PSDB, votar no PMDB é trocar os 6 pelo meia dúzia. É trocar o personagem. É só tirar um personagem da cadeira e botar outro igual. O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, nos últimos 20 anos, nós temos uma implantação de um projeto criado pelo seu FHC, que é construir uma nova sociedade, para que essa sociedade ela tenha a capacidade de assimilar o projeto, praticar o projeto e não reclamar do projeto. Pois chega a ser diabólico. Faz o que quiser, estamos aceitando tudo. Tá? E o pior de tudo é que esse projeto que iniciou com o seu Fernando Henrique, ele foi implementado, continua sendo implementado e só obteve sucesso até agora. Não houve nenhum obstáculo, mas nenhum obstáculo para que esse projeto fosse desenvolvido, implementado e os frutos pudessem ser colhidos. Eu trouxe um materialzinho aqui bem didático, que eu vou ler para vocês, fica mais fácil do que eu explicar. O nome da corrente socialista do PSDB chama-se Socialismo Fabiano. O que eu estou falando para vocês aqui, eu já encontrei pessoas, professores universitários, profissionais liberais, pessoas teoricamente, a gente imagina que teoricamente são pessoas esclarecidas, conhecem e não sabem o que é socialismo fabiano. Tá? Socialismo fabiano é uma corrente de esquerda, tá? Fundada na Inglaterra no século XIX. O fabianismo chegou ao Brasil com FHC.
retornando ao país de seu asilo político na Europa, com seus companheiros do chamado Grupo de São Paulo, todos ex-militantes da Ação Popular Marxista-Leninista. O seu Zé Serra foi guerrilheiro. O seu Zé Serra roubou, estourou bomba. O seu FHC era um professor da USP que doutrinava alunos para ser militante comunista, para ser guerrilheiro. O seu Aloysio Nunes, foi candidato a vice do seu AS, foi guerrilheiro, estourou bomba, roubou banco. Esses caras correram, fugiram para não ser presos. Era tudo gente boa. O negócio deles era doutrinar nas universidades, roubar banco, se armar para fazer a revolução socialista. O Fernando Henrique na Europa, depois de ter passado pelo Chile, reformulou as suas crenças marxistas e passou a pretender filiação junto à Internacional Socialista. A Internacional Socialista congrega todos os partidos socialistas do planeta. Fernando Henrique tentou se filiar. O Fernando Henrique não conseguiu se filiar à Internacional Socialista porque quem passou à frente dele, tá, e conseguiu adentrar esse grupo socialista global foi o Brizola. Aí o Fernando Henrique volta para o Brasil, vem a lei da anistia, ele volta para o Brasil e se filia no PMDB. Dentro do PMDB ele começa a articular a formação do seu próprio partido, PSDB. Em 92, depois da primeira eleição, aquela de 89, aonde o Lula perdeu o Fernando Collor, em 90, a eleição foi em 89, em 90, o Lula estava em alta, né? Primeiro, sindicalista, metalúrgico, candidato a presidente, o homem que nunca leu um livro na vida, mas ia ser presidente da República. Esse cidadão é convidado pelo Fidel Castro para fundar um grupo ou retomar o projeto de difusão do socialismo na América Latina. 90. O seu FHC, que foi um grande professor do Lula, e o Lula não é tão socialista assim, ele é mais fabiano. O Lula é mais fabiano porque o FHC pegou ele na mãozinha, levou para a sala de aula e ensinou direitinho. O Lula foi bom aluno. O seu FHC fundou o PSDB e se ligou a um grupo norte-americano, socialista, chamado Diálogo Interamericano. Então o FHC pratica o socialismo, a implementação do socialismo através do Diálogo Interamericano. E o seu Lula e o seu Fidel Castro praticam e implementam o socialismo através do Foro de São Paulo. Famigerado Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é um grupo que tem político, partidos políticos todos de esquerda, grupos guerrilheiros de toda a América Latina, mais as Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A Farc hoje é a maior produtora, exportadora e contrabandista de droga e arma do planeta. Esses caras, eles giram só em droga Bilhões, né? $1 bilhão por ano. Por bar. Fora o contrabando de arma, contrabando de gente, tudo que não presta, a Farc faz. Aí nós temos, então, dois grupos. O grupo do Diálogo Interamericano do seu Fernando Henrique e o grupo do Foro de São Paulo do seu Lula e do seu Fidel Castro. O Foro de São Paulo tem uma agenda. Eles têm tópicos, projeto para nós transformar a América Latina numa União Soviética
nós temos que praticar isso, essa agenda. A União Soviética acabou em 91, mas o Fidel Castro e o Lula querem transformar a América Latina numa União Soviética de novo. Estranho isso, né? Parece um retrocesso, mas é a mais pura verdade. E o pior de tudo é que eles estão conseguindo. Estão conseguindo por quê? Porque depois dos regimes militares, nós tivemos regime militar na mesma época. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, são os grandes países, né? Depois que esses regimes militares acabaram, a esquerda, ela tomou conta do cenário político e começou a praticar o que a gente chama de processo de demonização. Militar não presta, militar é bandido, militar é torturador, militar é censura, militar, tudo de ruim aos militares. E eles, os bandidos, os guerrilheiros, os ladrões, os sequestradores, eles passaram a ser vítimas dos militares. Então é um trabalho de inversão de valores. O bandido passou a ser a vítima e o mocinho passou a ser bandido. Esse trabalho, ele começou a ser feito a partir de 85 dentro das escolas. Começou dentro das escolas, das universidades e através da mídia, jornal, da televisão. Ou seja, ao invés da gente ligar uma TV, pegar um jornal, um livro e ver lá, ó, os heróis da história brasileira são os militares. Não, os heróis são os coitadinhos que tiveram que ir embora do Brasil porque os militares estavam no poder. Aí são os coitadinhos dito, né? Então, eles praticaram e continuam praticando cada vez mais o discurso vitimista. Eles são as vítimas. Eles nunca foram bandidos. Eles são vítimas dos militares. E não... É curioso. Quando alguém ganha uma guerra, o vencedor conta a história. Isso aconteceu... Sempre foi assim. Quem ganha a guerra conta a história. O vencedor conta a história. É ele que escreve a história. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui quem está escrevendo a história é o perdedor. Os vencedores são os bandidos, são os demônios. E os perdedores estão escrevendo a história do jeito que eles querem. E eles estão fazendo isso há 30 eles anos. Correram e voltaram, né? Conta a história, né? Se nós pegar pessoas... Eu tenho 50. Tá? Agora, quem estiver aí na faixa dos 30, de vez em quando, nunca ouviu falar absolutamente nada de positivo dos militares. Só que eles foram torturadores, que eles perseguiram, que eles mataram, que eles eram censores. Só os filhos de militar, né? Mas pega qualquer livro, ninguém, nada se fala a favor. E esse processo ele vem sendo como uma lavagem cerebral. Estão catequizando, formando geração de pessoas para que eles apenas aceitem o discurso da esquerda. Tá? O seu Fernando Henrique, em 92, o Fernando Henrique já era senador. Ele participou de uma reunião do Diálogo Interamericano, para o qual convidou o Lula e alguns outros membros do PT para esse encontro. Para o Diálogo Interamericano, o desaparecimento da União Soviética tinha deixado as esquerdas da América Latina desamparadas. Entretanto, reconhecia que a sua organização e capacidade de mobilização ainda poderiam ser úteis para o programa pretendido pela entidade. Podemos aduzir que o PT, como Partido dos Trabalhadores, tivesse muita afinidade com o fabianismo. Daí porque estava sendo atraído. Então o senhor Fernando Henrique tentou tirar o Lula do Foro de São Paulo e trazer para o Diálogo Interamericano. O primeiro ponto de uma ação comum foi a opção pela via eleitoral, buscando-se o abandono da força armada. Ou seja, a esquerda desistiu da guerrilha. A esquerda desistiu de fazer luta armada para implantar socialismo.
Nós vamos lutar pelo poder através do Diálogo. voto. Nós vamos usar da ferramenta democrática do voto para chegarmos ao poder. Aconteceu ou não? Está acontecendo. Tá? Eles chegaram ao poder, não foi com golpe, não foi pela luta armada, e foi pela ferramenta democrática do voto. Lula, já comprometido com o Foro de São Paulo, concordou com o programa, mas não se filiou ao diálogo interamericano. Ou seja, nesse momento, o que nós temos aqui? Um acordo de cavalheiros. O Lula e o FHC chegaram e disseram assim, ó, nós dois vamos pegar a frente da disputa do poder político no Brasil. Nós vamos ser os dois atores principais. Aquele que ganhar tá bom, porque os objetivos são os mesmos. Se eu ganhar, tu vai ser a minha oposição. E nós já se conhecemos e nós vamos fazer. Nós vamos fazer parceria. Nós vamos fazer parceria. Se tu ganhar, eu vou ser a tua oposição e nós vamos continuar a parceria igual. Por que o seu FHC entregou a faixa pro Lula sorrindo? Porque o FHC não saiu do poder. O PSDB divide o poder com o PT. Essa história de oposição em época de campanha é teatro. É um teatro. Tá? São tudo farinha do mesmo saco. Eu falo isso na cara de petista e na cara de tucano, e até hoje estou procurando alguém que me prove o contrário. É luta de bola. Eles só sabem fazer assim, não é, mas não me prova o contrário. Tá? Em 94, o FHC se elege presidente na condução política da administração e das relações com o Congresso, onde não tinha maioria, o FHC não tinha maioria, usou o poder e certos recursos autoritários. O primeiro mensalão, quem fez foi o FHC. O primeiro esquema de mensalão brasileiro, quem fez dentro do Congresso foi o FHC. Só que ele teve a capacidade de fazer o mensalão e esconder direitinho, né? Até hoje ninguém prova nada. É o mesmo que fez com o PT. Exatamente. Só que o PT, o pessoal do PT, a diferença do PT com o PSDB é o seguinte: o PSDB eles têm calma, eles não são tão afoitos, sabe? O PT não, o PT é aquela emoção, eu quero, é que nem criança, bota um pote de melado e se joga de cabeça ali, se lambuza tudo. Essa é a diferença de um de outro. O FHC implantou o sistema mensalão no Brasil em 94, e até hoje ninguém pia. E quem fala é mentiroso, isso é mito, isso não aconteceu. Tá? Valeu-se das medidas provisórias fugindo das resistências parlamentares. Sem muito esforço, mas com uma eficiente e convincente negociação com os parlamentares, conseguiu a emenda à Constituição, quebrando a tradição republicana que não permitia a reeleição. O FHC, para botar segundo mandato, ele comprou os deputados. Ninguém fala nada. Para assegurar o segundo mandato, o FHC tratou de manter a estabilidade monetária e plano real. Ou seja, o FHC pegou e tirou a discussão política e ideológica do cenário. As pessoas não precisam saber de política e de ideologia política. As pessoas têm que, no máximo, acompanhar, discutir e debater, como se fosse uma roda falando do Fla-Flu, sobre economia, inflação. Hoje incluímos os escândalos de corrupção. É só bate-papo de boteco. Mas não existe uma participação efetiva da sociedade porque nós não conhecemos política, nós não conhecemos ideologia. E isso foi implantado pelo seu Fernando Henrique. O seu Fernando Henrique disse: vocês têm que se preocupar para a inflação não voltar. A política deixa que nós cuidamos. Vocês se preocupem com o plano real. Cuidem do plano real. E o dólar ficou 1 por 1. Na cabeça dele, né? Para pagar as dívidas públicas, o serviço desta dívida e remunerar investimentos, o FHC foi buscar recursos num vasto e indiscutível programa de privatização. Até hoje ninguém sabe onde é que está o dinheiro das privatizações. Se pagou dívida externa,
Se gastou mal, que nem a dona Dilma vem fazendo, ninguém sabe. Carquinho deu a vale. Com relação às recomendações do diálogo interamericano expressas no Projeto Democracia, o nome do projeto socialista do PSDB chama-se Projeto Democracia, podem ser citadas as seguintes realizações de FHC. Primeiro, abertura democrática com franquias ampliadas e garantidas na Constituinte, com o trabalho de FHC nas comissões e de Mário Covas no plenário. Ou seja, o seu FHC, o seu Mário Covas, juntamente com a turminha do PMDB, incluindo Ulisses Guimarães, eles escreveram uma Constituição de viés ou de mentalidade ou de pensamento esquerdista. A nossa Constituição, ela não é democrática, a nossa Constituição, ela é esquerda. A nossa Constituição é marxista. A nossa Constituição, 80% dela não foi regulamentada. A nossa Constituição é livre de ficção. Não vale nada. Tanto não vale que hoje tem mais valor o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, do que o que está escrito na Constituição sobre as crianças e os adolescentes. Estão fazendo o Estatuto da Família, o Estatuto do Idoso, tem estatuto para tudo. Por quê? Porque a Constituição não está regulamentada. Ela está em aberta, ela está lá, você não vê nada. Ela é uma referência, mas é uma referência que eu posso, através de uma medida provisória ou de um estatuto, passar por cima dela. Tá? Então a Constituição cidadã, a gente pode afirmar que é uma Constituição marxista. Ela é uma Constituição de esquerda, que foi escrita pelo seu Ulisses Guimarães, pelo seu Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, toda essa catrefa aí, que tá sempre no top do cenário político. Esses caras estão fazendo a revolução socialista, estão implementando o socialismo de uma forma legal e democrática. E silenciosa, né? E silenciosa, sutil. Eles usam leis, eles usam o voto, e no momento que o povo vota, o voto é o aval do cidadão para com o legalismo constitucional. E aí como é que fica? Né? Segundo, acolhimento dos comunistas, primeiro no partido, depois nos cargos de governo e finalmente com indenizações das famílias de terroristas mortos pela repressão. Agora, né? De início limitada às dos que morreram nas prisões e agora generalizadamente. O seu FHC fez uma comissão da verdade. Tá? Ele fez uma comissão da verdade. Quem assinou o relatório final da comissão da verdade, iniciada com o seu FHC, foi o Lula. O Lula já tinha assumido o primeiro mandato. Tá? O FHC fez a comissão da verdade, ela abriu uma nova comissão da verdade, aumentou as mentiras em cima do regime militar e distribuiu dinheiro para o povo da esquerda adoidado. Só o Lula, para vocês terem uma ideia, só o Lula, em indenizações para os supostos perseguidos do regime militar, distribuiu 9 bilhões em indenizações. Só o Lula. A dona Dilma, então, bota o dobro. 3. Afastamento sumário do serviço público ou veto de nomeação de qualquer pessoa acusada de torturador ou de ter pertencido a órgão de segurança durante o regime militar. A demissão ou veto é imediata sem qualquer apuração formal ou de provas de acusações. Ou seja, quem era funcionário público durante o regime militar, eles simplesmente mandaram o cara embora sem direito a nada. Não, mas eu sou funcionário público concursado. Quando é que tu entrou? No regime militar. Tá fora. Tá fora. Exonerado, tchau. Ou seja, eles aparelharam desde o tempo do Fernando Henrique com pessoas de mentalidade socialista.
podem entrar em qualquer órgão público, independente da esfera, federal, estadual ou municipal, concursado, todos eles ou é petista ou é tucano. Ou é tucano ou é petista, se não é petista não é tucano, é PMDB, se não é PMDB é PDT, e é tudo a mesma coisa. Todos pensam do mesmo jeito e praticam a mesma coisa. Socialismo. 4. Submissão das Forças Armadas ao controle político civil, com a criação do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa serve para quê? Para que um civil esteja acima do poder dos comandantes militares e para segurar os militares a rédea curta. Quieto. Quem manda aqui somos nós. Vocês são nossos subordinados. E eles, sabendo que os militares, por natureza e por educação, eles respeitam a hierarquia, as normas, as regras, eles sabem que, tendo um civil no comando das Forças Armadas, as Forças Armadas não se rebelam. Por iniciativa própria, as Forças Armadas não se rebelam, justamente por esse respeito hierárquico que os militares têm com quem detém o poder. Tem 12 anos sem ter aumento dos militares, né? Uso e suporte às organizações não governamentais de inspiração e de ligação a entidades internacionais familiares. Ou seja, essas ONGs que se proliferaram dos anos 90 para cá, 99% delas são de esquerda. São ONGs que recebem dinheiro do governo para promover a agenda socialista, a implementação do socialismo no Brasil através de uma entidade civil, uma ONG. Organização não governamental, mas sobrevive com o dinheiro do governo. E o dinheiro do governo vem da onde? Do nosso bolso. Quer dizer, o governo tem o caixa feito com o dinheiro dos impostos. Mas depois que cai no caixa, ele pega o dinheiro que fosse dele e distribui e faz o que bem entende, em prol da sua causa, que é socialismo. O Fernando Henrique, desgraçado, ele ele pegou uma teoria chamada teoria gramscista. E dentro desse modelo de implementação do socialismo, sem a luta armada, né, usando apenas a cabeça, o diálogo, a democracia, o voto, né, sem luta armada, ele encontrou um projeto que se encaixava direitinho, que é chamar a estratégia, na verdade, é uma estratégia, chamada estratégia gramscista. Gramscista por quê? Porque quem escreveu essa teoria foi um italiano, um comunista italiano, lá nos anos 20. Tá? Ele era tão bom, ele era um comunista tão bonzinho, mas tão bonzinho, que o Mussolini, quando assumiu o poder ditatorial na Itália, a primeira coisa que fez foi pegar o tal do Antônio Gramsci e enfiar na cadeia. O cara morreu preso. De tão bonzinho que ele era, imagina se não fosse. Tá? Tanto que a principal obra do Antônio Gramsci, onde está descrita a estratégia dele de implementação do socialismo, está escrito na obra dele, que são 12 volumes, chamados Cadernos do Cárcere. Tá? Ele ficou preso até morrer, mas o desgraçado, nem na cadeia, ele parou de pensar. Deixou uma herança maldita. Essa estratégia gramscista que o FHC escolheu para implementar o socialismo, e o PT também, e que é chamada a tal da estratégia silenciosa, a revolução silenciosa. A manobra é simples, lenta e gradual. Utiliza-se dos instrumentos legais e políticos da democracia para, de forma pacífica e sorrateira, minar e enfraquecer as principais trincheiras democráticas: o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças armadas, a religião e a família. Os 5 pilares de uma sociedade, o Gramsci, ele
desmancha por baixo. Que é essa Bolsa Família só para aliviar donos, cara. Usando a propaganda subliminar, o populismo e a demagogia, as consciências são entorpecidas e é criada uma sociedade massificada para a luta pela hegemonia. O que isso quer dizer? Eu vou ensinando, formando as pessoas para elas praticarem aquilo que eu quero. Sem reclamar. Sem reclamar. No máximo ela vai dizer, a coisa não está certa, mas ela também não faz nada. Ela só reclama. Aceita. Aí ela chega uma hora que ela diz assim, tá, mas tá tudo errado, mas eu não sei o que fazer. Bom, eu vou cuidar da minha vida, os políticos desse vida. É assim mesmo. E essa mentalidade vem sendo praticada faz quanto tempo? 30 anos no mínimo. E quantas pessoas foram educadas a repetir esse modelo eficaz? Conduzindo o processo em 3 fases. Na primeira, organiza o partido das classes subalternas e luta pela ampliação das franquias democráticas para facilitar a ação política. Ou seja, vamos criar partido de esquerda, um monte deles. Nós temos 32 partidos ativos, os 32 são de esquerda. Ô, professor, só um minutinho, eles querem voltar a ser 2 partidos novamente, como antigamente, né? Hipotético. Segundo, luta pela hegemonia das classes subalternas, criando as condições para a tomada de poder. Então, primeiro eu tenho um monte de partido de esquerda que domina o cenário político. Depois eu tenho uma organização social feita pela esquerda. Como é que a sociedade está organizada hoje? A igreja está dominada pela teologia da libertação, que é a esquerda. Os sindicatos, dominados pelo PT e pela CUT. A Fiesp, as empresas, também estão dominadas pela esquerda. As universidades e as escolas também. As ONGs e os movimentos sociais são todos ligados à esquerda. Ou seja, nós temos o cenário político tomado e a sociedade organizada por ele. Casamento era casamento, respeito era respeito, disciplina era disciplina, estudar era estudar, mérito era mérito, ganhava aumento quem trabalhava, quem produzia. Como é que é hoje? A família virou nada. Hoje é mais importante nós nos adaptarmos ao casamento ou afetivo do que valorizar a família tradicional. A igreja, que era um sustentáculo da sociedade, começou a pregar valores de esquerda. Eu digo igreja no sentido de igreja católica, porque é a mais antiga, a maior, né? Mas eles também começaram a pregar discurso de esquerda. As Forças Armadas foram colocadas dentro de uma jaula. As Forças Armadas foram colocadas dentro de uma jaula. Você não aplica. Vocês são os demônios. Nós estamos aprisionando vocês. Imposição de valores. Toda a ética e a moral que nós tínhamos até 85, nesses últimos 30 anos, maquiada e denominada como é moderno. A sociedade está avançando. Nós temos que nos modernizar, nós temos que nos transformar em algo dentro desse mundo globalizado. Esse discurso, né? O que nós fizemos? Filho respeita pai? Criança, adolescente respeita professor? O cidadão respeita o agente político e o agente de segurança na rua. No meu tempo a gente saía na rua e via um PM. A primeira coisa que a gente fazia, passava na frente. Bom dia, seu guarda, tudo bem? Hoje o cara olha, filha da mãe, tinha que botar esse cara na cadeia, esse vagabundo aí, ó. Pra nada, fica parado aí na esquina e ainda fica aí, eu fico pagando o salário dele. Inversão de valores. Mudança do discurso, inverte os valores. E o que era certo passa a ser errado, e o que não existia passa a ser o certo. Estratégia, isso não se faz do dia para a noite. Isso eles estão fazendo há 30 anos.
eu posso encher o saco, desculpa, mas eu friso muito essa questão de tempo. Sabe? Nada acontece do dia para a noite. Nada. E tudo que nós estamos passando hoje é um processo em andamento que já tem 30 anos. No mínimo. O socialismo pacífico é a etapa intermediária para o socialismo marxista. O marxismo-leninismo, que tanto o PT quanto o PSDB sempre almejaram. Nós estamos vivendo hoje o chamado socialismo pacífico. Não tem luta armada. Eles estão fazendo uma revolução silenciosa, utilizando o capitalismo, utilizando a ferramenta democrática, utilizando o discurso, utilizando a educação, a cultura, a religião para implementar o socialismo. É o mesmo preço. É o mesmo preço. Essa é a estratégia do Gramsci. O Gramsci dizia o seguinte: não se faz revolução combatendo os tanques. A revolução se faz dentro da sala de aula. Vamos ensinar as pessoas, vamos formar pessoas de forma legal. Simples assim. Só que demora, né? A penetração gramscista no Brasil. Finalidade: criar as melhores condições para transformar o Brasil numa república socialista. Nós já somos uma república socialista hoje. Quero deixar bem frisado: Portugal, Espanha, França, Alemanha, todos esses países nos olham para nós e perguntam: como é que está a vida lá no socialismo de vocês? E não é de hoje que eles estão olhando para nós como um país socialista. Mas explica pra gente por que eles querem transformar... Já vamos chegar lá. Objetivos: obter a hegemonia na sociedade civil. Digamos que 95% eles já têm. Obter a hegemonia da sociedade política, ou seja, o Estado. Eles já têm o Estado na mão. É um partido só. Estabelecer o domínio do intelectual coletivo, ou seja, domínio dos partidos. Monopolizou tudo. Só tem partido de esquerda. Silenciar os intelectuais independentes. Intelectuais independentes, Nós somos. a gente chama de professor universitário. Além dele dar aula, ele também pensa, ele produz conhecimento e influencia. Então todo cara que não tiver sintonizado com a agenda, ele está fora. Eu estou fora. Eu também estou fora. Eu sou um profissional, um professor exilado. Eu estou exilado dentro do meu país. Por quê? Porque eu não compactuo, eu não pratico a agenda deles. Qual é o preço? O preço é caro. O preço é caro, mas eu boto a cabeça no travesseiro de noite e tudo. Tá? Mas eles já estão fazendo isso e há tempo. Ah, eles estão tirando as pessoas que podem influenciar a sociedade de circulação. Os próprios políticos estão ali. Sim. Os políticos, eles isolam eles, deixam os caras falando sozinhos. E aqui fora, jornalista, manda demitir. Professor, não quero sala de aula. A Folha de São Paulo, o dono da Folha de São Paulo sempre foi filiado ao PCdoB. Você sabia? Método: realizar a transformação intelectual e moral da sociedade pelo abandono de suas tradições, usos e costumes, mudando valores culturais de forma progressiva e contínua, introduzindo novos conceitos que, absorvidos pelas pessoas, criam um senso comum modificado. O que é? Traduzindo: uma vez traficante de droga era bandido, hoje ele já é herói. Traficante é herói. Uma ocasião eu falei com um professor
do curso de Direito da Federal do Rio de Janeiro, existem inúmeros casos de garotas universitárias, filhas da classe média alta, que ao invés de namorar um médico, um advogado, um engenheiro, não, elas querem namorar o bandido do voo. Por quê? Tem status, tem segurança e tem grana. Inversão de valores. Tem status é bom. A droga foi banalizada. Tu fala em droga todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chega uma hora que o cara acaba convivendo com a questão da droga. Na doença. Tu fala em violência, morte, 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 todo dia. Tu banaliza a vida, a violência. Tu acaba acostumando. Tu acaba sabendo, te adaptando a conviver com aquele problema. Isso é verdade. Tá? E assim eles foram substituindo os valores. Sugando. Ó, bandido tem que ir pra cadeia. Não, hoje bandido tem que ter direito à defesa. Bandido tem que ir lá, dar depoimento pro delegado, se ele quiser, tem que oferecer cafezinho, cadeirinha macia para ele sentar, ele fala se ele quer, ele responde liberdade. É os direitos humanos. Direitos humanos. Então, inversão de valores. Parei. Assim. Assim é estabelecido o desejo de mudança em direção a um mundo novo, com a sociedade controlada através dos mecanismos de uma democracia popular, onde os pensadores livres, temendo um rótulo de retrógrados ou alienados ou ainda reacionários, tá? Se submetem a uma prisão sem grades, calando a voz da divergência existente dentro de si e se deixam assim vencer pelo senso comum modificado. Eu parei de pensar. Quantos professores, quantos intelectuais se venderam para o PT, para o PSDB, para toda essa catraca? Para não perder o emprego, o status, e não estragar o currículo, e não ser colocado no esquecimento, eles se venderam. O Chico Buarque sempre foi de esquerda. Sabe qual foi o primeiro ato terrorista do Chico Buarque? Roubar carro no bairro do Pacaembu. Ele tem ficha na polícia. O seu Zé Serra tem ficha na polícia, no DOPS. O seu Aloysio Nunes. Toda essa catrefa aí, ó, isso aí não vai, fazer sabão estraga a sogra. O atentado do Rio Centro. Não, isso aí é outro departamento. É bem mais além. Ações que enfraquecem as trincheiras da democracia. Partidos políticos. Estimular o número elevado de partidos. Manter a regionalização dos partidos. O controle por caciques e oligarquias, ou seja, tipo o seu Sarney. Quem manda no PMDB é o Sarney, lá no Maranhão. Quem manda no PMDB do Rio Grande do Sul é o sei lá, qual é que tá lá? É o Sartori agora. Então sempre tem um cabeça. Admitir a pluralidade. É um cacique. Admitir a pluralidade da esquerda. Ou seja, a esquerda pode ter 500 mil correntes, a direita não pode. A verdadeira oposição não pode. Nós vamos fazer uma grande esquerda fatiada em 500 mil correntes diferentes. A ecológica, a social, a democrata, a revolucionária, a comunista, a ambientalista, mas direita de verdade não. Nós vamos fazer uma oposição entre nós mesmos. Esvaziar as poucas lideranças da oposição através de um patrulhamento e ataque direto ou indireto, mais conhecido como método dos dossiês. Por que o PT adora um dossiê e os seus tucanos também? Porque é um jeito de calar a boca dos caras. Difama o cara. Tem 50 caras largando 50 dossiês a respeito do cara. O cara sozinho vai poder ter força de se defender? Difamação termina, assassina a reputação. Parece
tema de filme de Hollywood. Mas essa estratégia de assassinar a reputação, eles sempre praticaram. É uma estratégia criada pela KGB. A Rússia ensinou a esquerda a fazer isso. E aqui no Brasil se pratica isso de uma forma assim, estúpida, massa. Criar fatos novos para o esquecimento das mazelas de militantes do partido e aliados. Nós tivemos o mensalão, nós tivemos o julgamento do mensalão e nós tivemos a soltura dos vagabundos presos pelo mensalão. Quantas pessoas estão preocupadas se o Zé Dirceu está solto ou não? Poucas. Poucas. Pouquíssimas. Por quê? Porque nesse entremeio teve o Petrolão, teve o problema do Bolsonaro com a Maria do Rosário. Eles criam problemas e novelas e factóides para esquecer o anterior. Sim, mas eles criam problemas para eles mesmos, não interessa. Interessa é que as pessoas têm que esquecer o que aconteceu antes, através de um novo factóide. Quando esgotar o Petrolão, vai estourar o escândalo da Caixa. Quando esgotar a Caixa, vai vir o BNDES. Quando estourar o BNDES, e as pessoas ficam presas no novo e esquecem o velho. Estratégia. Ah, mas tudo que acontece é contra eles. Não importa. Eles estão no poder. Enquanto eles estiverem no poder, pode cair o mundo. Eles sempre estão lá e estão dizendo: nós vamos investigar, vamos prender, vamos fazer justiça, porque nós temos que defender a democracia, blá 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 blá. Eu vou tocar fogo no Brasil, essa porra. E chega na próxima eleição, a dona Dilma chega porque o meu partido foi o partido que mais investigou e todo mundo vota nela. Porque o meu partido é o que mais se preocupou com a corrupção e com respeito ao eleitor e todo mundo vai lá e vota. Por quê? Porque esquece. Fica preso. Sempre no novo esquece o velho. Na época da eleição, alguém se lembrou do mensalão? Não. Todo mundo embarcou na onda da dona Dilma, tá, nas mentiras, e todo mundo votou. Eu não, né? Mas votaram nela. Afastaram ou mudar de cargo um militante com um erro focado pela mídia para a sua proteção. Quando tem um cara no governo que faz uma falcatrua, tira o cara e bota ele escondido embaixo da mesa. Vou dar um exemplo prático e atual. O ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, meu conterrâneo, da minha cidade, ele passou 4 anos da Dilma distribuindo dinheiro para o MST e fazendo falcatruagem, através do programa Pronaf. Lá no Rio Grande do Sul, eles pegaram, mas olha, uma grana violenta. Fizeram os colonos assinar os contratos de empréstimo, pegaram a grana e não entregaram o dinheiro dos colonos. Os colonos ficaram só com as dívidas para pagar. Sabe quantos colonos já se suicidaram porque não tem dinheiro e tem uma dívida nas costas? 154 suicídios por causa do escândalo do Pronaf. Quem é o cabeça? O ex-ministro do Desenvolvimento Agrário. Onde é que ele está hoje? Secretário de Relações Institucionais do Palácio do Planalto. Quem é que vai botar a mão nele? Ninguém. A dona Dilma botou ele embaixo da asa para proteger ele do baita de um escândalo que promoveu até o momento 154 suicídios. Ele poderia ser processado até por homicídio. Tá? Usar a mídia para silenciar as mazelas dos militantes do partido. Então a imprensa, a mídia, ela está a serviço de que maneira? Porque o dono da TV e do jornal é da esquerda? Não. Não. Em 64, nós tínhamos N jornais, revistas. Hoje nós temos meia dúzia de jornal, revista só tem a Veja, todos eles dominados pela esquerda. Porque as empresas querem? Não. Porque as empresas
sem a verba de publicidade das estatais e sem os empréstimos feitos pela Caixa Econômica e Banco do Brasil, elas já tinham quebrado. Empréstimo para quê? O senhor Fernando Henrique, aí tem que voltar um pouquinho. O senhor Fernando Henrique, nos anos 90, disse assim: nós vivemos num mundo globalizado e nós precisamos nos modernizar. Nossas empresas estão antiquadas. Como é que nós vamos modernizar as empresas brasileiras? Não! Pode ficar tranquilo. Vai lá no Banco do Brasil e na Caixa Econômica que tem verba para todo mundo se modernizar. No momento que as empresas entraram lá e pegaram os financiamentos, elas passaram a ser refém do governo. Filiado do governo. Passaram a ser reféns. Ou tu dança a minha música, ou tu não tem novo financiamento, ou eu vou te cobrar dinheiro pelo jeito que eu quiser. E aí? Entendeu a estratégia? Infiltrar militantes nos outros partidos para obter o controle e esvaziar os líderes de oposição, os neutros e os que não são adeptos do partido. Aí nós temos o quê? Nós temos petista entre o PSDB, PSDB e PMDB, aquela dança de cadeira. Que é o partido só, né? Eles ficam se minando entre eles. E fica por isso E mesmo. aqueles que não estão dentro de um partido, mas cidadãos comuns como nós, que acompanhamos política, podemos chegar num determinado momento e dizer assim: puta merda, é só sacanagem, é só falcatrua, é sempre a mesma história, eu não quero mais saber de política. Nós estávamos falando antes. Por que o povo não quer mais saber de política? Porque é sempre as mesmas novelas. E aí acaba criando um rótulo. O cara que está perto, mesmo não sendo partidário, mas acompanha a política, ele passa a receber um rótulo. Quem está perto da política, politiqueiro é, falcatrua é. Então as pessoas, para não ficar com a sua imagem, a sua moral arranhada, elas acabam se afastando. Mas se afastam de uma maneira total. Elas não querem nem ouvir falar. Tá? Dentro do poder executivo, o Gramsci, dentro dessa estratégia dele, é muito criativo. E a gente consegue enxergar o Brasil. A gente enxerga o Brasil dentro da estratégia dele. Distribuir cargos em órgãos e empresas públicas para militantes do partido e seus aliados, em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Aparelhar o Estado. O que o PSDB e o PT fizeram em 20 anos? Aparelhar o Estado. Quando o FHC saiu do governo, 50 mil militantes do PSDB perderam emprego. E hoje, se nós entrar dentro da máquina estatal, nós temos no mínimo 60% não é concursado. É tudo nomeado pelo partido, é tudo militante. 75%. Dentro do governo do estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, em 4 anos, o Tarso Genro botou 500 mil novos servidores públicos, sem concurso. E não sabe mesmo. Não, agora perderam emprego, né? Perderam a eleição para o PMDB, 500 mil na rua sem emprego. Mas eram 500 mil militantes trabalhando dentro da máquina do Estado. Criar uma estrutura policial que possa ser transformada em guarda nacional ou guarda pessoal ou ainda polícia política para emprego imediato quando chegar o momento oportuno. O que é a Força Nacional que o seu Lula criou? Quando precisa aí na época de greve, movimentação, chama a Força Nacional. Tá? O que é esse projeto que a dona Dilma quer agora? Unificar as polícias e as forças armadas. É para ela e o PT ter um controle total e absoluto sobre qualquer modelo de força armada. Está aqui na estratégia, transformar em polícia.
pessoal, partidária, política, não interessa. Eles têm que ter o poder da força armada. Ampliar o curral eleitoral usando o assistencialismo como fim e não como meio, mantendo benefícios por tempo determinado. Essa estratégia aqui todo mundo conhece, né? Bolsa Família, Pronatec, Bolsa. Aí o PT tá eleito o ano todo. Assistencialismo é construção de curral eleitoral. Não adianta. Não acharam alguém que participa de assistencialismo que chega na hora da eleição e vota contra quem promoveu o assistencialismo. Não existe isso. Não existe. E não depende de inteligência, não. Isso aí é íntimo da pessoa. Quem favoreceu a ela, quem deu alguma coisa para ela, ela vai votar mesmo sabendo que o cara não presta, mas ela vota. Não tem? É assim mesmo. Manter o curral eleitoral através de um sistema de ensino, controlando o baixo nível da educação e do desenvolvimento da inteligência. Tá aí as provas do Enem. O povo não sabe ler, não sabe escrever. Os nossos estudantes de 30 anos para cá, eles vêm numa queda livre de qualidade. O povo não sabe mais falar. O povo não sabe mais interpretar. Nem gibi essa gurizada não sabe mais interpretar a história de um gibi. Isso foi implantado. Isso foi estrategicamente desenvolvido. Silenciar a imprensa através de emprego de verba pública destinada à propaganda, mantendo a população sem informação. Neutralizar políticos de oposição e aliados através de distribuição de dinheiro, cargo público ou qualquer outro tipo de benefício pessoal. Mensalão. Criar ou fortalecer um organismo sul-americano para diminuir a importância da OEA, Organização dos Estados Americanos. Ou seja, o Foro de São Paulo é o organismo, ilícito, que substitui a OEA. A Unasul é a representante oficial do Foro de São Paulo, que vem a público apenas expor as resoluções das reuniões do Foro de São Paulo de uma forma um pouco mais, digamos assim, um discurso mais maquiado, menos agressivo, sem usar os termos ditadura socialista. Eles substituem ditadura socialista por integração da América Latina. Eles vão produzir o filme da Dilma, vocês estão sabendo? Nós vamos pagar um filme a respeito da biografia da Dilma, 40 milhões liberados. Filme lindo, né? O Geo Willis vai fazer um documentário a respeito da vida dele, o dinheiro está liberado. 1 milhão por um documentário de 20 minutos. Nós temos que conhecer a vida do Geo Willis. Pagar, né? Nós temos que construir heróis, são os nossos heróis. Enaltecer militantes de ideologia marxista. Quem é que a gente enaltece nos últimos 30 anos? Todos esses políticos que estão aí. FHC, Dilma, Lula, Zé Serra, Aloysio Nunes, Suplicy, tudo que é esquerdista, que tem vitrine, que tem mídia, é um tipo de enaltecimento que transforma os caras em mito. E eles se sentem super-heróis. Nada os atinge. Eles fazem a pior merda do mundo, mas nada os atinge. O Lula chamou Pelotas de capital dos viados. Mas eu sou super-herói, eu posso falar isso de Pelotas. Agora, se for eu falar que Campinas é a fábrica dos viados, eu vou brincando. Discriminação, preconceito. Então, enaltecer pessoas da esquerda e criar mitos, heróis, super-heróis da esquerda, para que as pessoas vejam como eles são fortes, eles são imbatíveis. Desmerecer fatos e vultos marcantes da história nacional. Isso aí a gente já está careca de saber. Faz 30 anos que eles estão dizendo que o regime militar foi uma ditadura e foi um golpe.
Só que nenhum esquerdista até hoje me provou o contrário. E quando eu peço as provas, eles saem correndo. Eles gostam tanto de debate. O debate deles é juntar um bando de esquerdista, um ficar repetindo para o outro a mesma coisa, trocando as vírgulas de lugar, e eles chamam isso de debate. Agora, quando chega alguém que diga, ô, não é mesmo? Foi golpe, me prova. Onde é que está escrito? Qual é o documento que tem a respeito? Aí ele olha para ti, seu fascista, reacionário, tu não sabe de nada. Tu é um golpista. E aí tu tem que fazer o quê? Ou tu pega e desmoraliza o cara em público e manda ele para casa, ou tu deixa ele berrando sozinho. Não tem que fazer. Por quê? Porque as pessoas que sabem da verdade, elas acabam se achando donas da verdade, mas ficam trancadas dentro de casa. Com medo. Com medo. Com medo. Quem sabe da verdade, quem conhece a verdade, tem um monte de gente, mas elas se sentem intimidadas pela esquerda e acabam ficando trancadas dentro de casa. Eu, por exemplo, eu sei da verdade e não me intimido. Tanto que eu estou aqui. Eu estou aqui, estou falando em público. E aí? É tudo que eles não querem. O que nós estamos fazendo hoje aqui é tudo que eles jamais querem para eles. Não quer. Porque eles sabem que hoje nós estamos em 20, amanhã nós podemos estar em 50, em 200, em 1000, ou ter N grupos como nós fazendo a mesma coisa. E eles não querem ameaça. Eles querem hegemonia. Eles precisam de hegemonia. Enfraquecer a família, enfraquecer a coesão. O que é a coesão? Coesão é mais ou menos aquilo. Eu tenho uma opinião a respeito do Brasil, Dona Raimunda tem outra, meu amigo aqui tem outra, a senhora lá tem outra, Baiano tem outra. Não temos um pensamento único. Um país sem coesão é pegar uma caixa e largar, uma caixa de barata, e esparramar aquelas baratas dentro de uma sala, sai cada uma correndo para um lado. É exatamente a maneira, exatamente a maneira como o Brasil está hoje.